quais são os riscos dos fundos imobiliários. Uma coisa que é muito importante a gente pontuar, tá? Qualquer ativo tem risco. Qualquer ativo tem risco. E aqui eu quero falar para vocês, até a renda fixa tem risco. Não, Estela, renda fixa não tem risco? Tem. Sabe por quê? Existe o risco, por exemplo, da liquidez. Vocês podem prender o seu dinheiro, renda fixa com vencimento. Existe o risco da renda fixa não te entregar a inflação. Existe o risco da renda fixa. Por quê, pessoal? Porque inflação real é diferente desse IPCA que nós temos. A inflação real é diferente. Se você não investe bem, você corre o risco de não ter o seu dinheiro de volta, não ter a correção. Você também tem o risco do emissor quebrar, de uma inadimplência. Dependendo se você não tem o FGC garantindo, você pode não receber seu dinheiro. Enfim, existem vários riscos, né? Pré-fixado, você investe e aí acaba que você, com aquele pré-fixado, não bate nada, não bate inflação no Brasil. Isso é possível, tá? Então, a gente tem que entender que tudo tem risco. Tudo, qualquer ativo. Exterior tem risco, ações tem risco, Fiagro tem risco, Fiinfra tem risco, Fipie tem risco, renda fixa tem risco, ações, já falei, não sei, tem risco, tá? Então aqui a gente vai falar sobre o risco dos fundos imobiliários especificamente. Quais são os maiores riscos que eu vejo nos fundos imobiliários? E a gente tem que entender que tudo tem risco, tá bom? Mas eu vou falar para vocês os pontos principais. O primeiro risco, pessoal, isso aqui, sem sombra de dúvidas, é o maior risco que nós temos. O maior risco. Gestão ineficiente é o maior risco que nós temos nos fundos imobiliários. Eu vi um colega perguntando do KNRI. Tá aí. Por que o KNRI todo mundo tanto fala? Primeiro, porque as pessoas que estão investindo há mais tempo têm experiência, conhecem o histórico, sabem que o KNRI, durante a crise sanitária, foi o fundo que tinha lajes que mais segurou inquilinos. Enquanto outros não conseguiram, ele segurou, deu carência. Estela, mas segurar inquilino? E aí? Pois é, se não segura inquilino, aumenta as despesas dos imóveis. A renda para os cotistas vem menor. Mas caiu a renda na crise sanitária, Estela? Caiu, mas poderia ter caído mais, como em outros fundos aconteceu. Então, isso aqui, pessoal, é um exemplo. Gestão ineficiente. Uma gestora ineficiente que você está pagando taxa para ela e ela não está fazendo o trabalho como deveria, é um risco muito grande no mercado de fundos imobiliários. Você paga um gestor para que o gestor consiga te dar um retorno. Estela, mas o KNRI nos últimos 5 anos não deu retorno? Pois é, pessoal. Fundo imobiliário, e aqui eu tenho que bater num ponto que vocês não acreditam e é fato. Fundo imobiliário é para o longo prazo. É para o longo prazo. Tá, mas não bate. Mas e aí? É para o longo prazo, mas ele não me entrega renda no curto prazo, se ele não sobe no curto prazo, porque renda ele entrega até com aumento. Então, qual que é a vantagem de uma renda variável? E aqui eu quero muito mostrar isso aqui. Então, se a pessoa comprou o KNRI em novembro de 2021 por R$ 127,87, você olha e fala, nossa, R$8 de diferença. A pessoa só ganhou R$8. Primeiro ponto, o KNRI nos últimos 5 anos pagou renda todos os meses sem falta. Tem pago R$1 já há um bom tempo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fundo imobiliário é renda variável. Você investe pela renda, mas se você quiser vender com lucro, você pode. E a pessoa que vendeu com lucro pode ter vendido, comprou aqui a 127 e vendeu a quase 167. Aí eu falo para vocês, R$40 em menos de 3 anos, por cota, é ruim? Aí eu pergunto a vocês, tá? Porque aí eu tô falando para vocês, por que que o KNRI bateu seus quase R$167? Por que que ele bateu
os seus R$ 166 aqui em setembro de 2023 e ficou aqui nesse tempo por causa da gestão. O pessoal acredita na gestão da Quineia. A Quineia tem um histórico de tranquilidade, de boa gestora, e isso faz toda a diferença. Se a gente teve aqui, ó, quase 2 anos, se a gente contar aqui, né? Quase 2 anos, ele subiu. Vamos lá, 166, exemplo, tá, pessoal? 166 menos 127,87. 38,75. Se a gente pegar, é o que uma cota valorizou. Se a gente dividir pelo 128,83, nós temos 30% de valorização. 30% de valorização, eu tenho certeza que bate todos os benchmarks. Mas essa não é a valorização total, porque foi 30% só na cota. Só na cota. Nesse meio tempo, o KNRI, e aí se a gente vier aqui, a gente vai ver isso, pagou renda. Stella, mas você não fala que investir em fundos imobiliários, você tem que focar na renda? Sim, o foco é na renda. Mas quem comprou em novembro de 2021, ó, novembro de 2021, ganhava 77 centavos. Hoje ganha R$1. Então, nós temos 23 centavos e 29, quase 30% de aumento na renda. 30% de aumento da renda, 30% de aumento na cota nesse período de 2 anos e 2 meses, 26 meses. Por que investir em fundos imobiliários? Porque o foco é a renda. E enquanto a cota está caindo, você está comprando renda barata. Mas, nesse meio tempo, pode haver uma valorização. O mercado é cíclico, né? Mas o KNRI valorizou. E valorizou 30% em 2 anos. Por quê? Pela confiança na gestão. E a gestão aumentou a renda. Por quê? Porque é eficiente. Ok? Segundo ponto, perda de qualidade. E essa perda de qualidade, ela pode vir por diversas frentes. Uma coisa é a gestão. Então, às vezes, sai um gestor que é muito bom, entra outro, o gestor começa a trabalhar, o novo gestor começa a trabalhar de uma forma que você não gosta. Já aconteceu. O gestor do fundo começa a fazer movimentos que você não gosta. O gestor está alavancando demais o fundo, né? O gestor está comprando imóveis que não são tão bons, o gestor está vendendo os melhores imóveis. Exemplo, BRCR, Fundo de Lajes da BTG. Lá em 2018, ele vendeu os melhores imóveis do fundo e ficou com uns bem ruinzinhos. E aí foi a derrocada. O BRCR era considerado lá em 2018 um dos melhores fundos de Lajes. E aí foi só morro abaixo, tudo caindo, né? Então, esse é um exemplo de risco de um fundo imobiliário. Fala aí para mim, vocês conhecem algum fundo que perdeu qualidade? CPTS 11. Vocês podem achar ruim comigo, pode ter cotista do CPTS 11 aqui. Eu já fui, tem vídeo no canal falando por que eu vendi o CPTS 11, mas o CPTS 11, para mim, é um fundo que perdeu a qualidade por diversos motivos. Por exemplo, gestão. A gestão trabalhava de uma forma e passou a trabalhar de uma forma ineficiente. Começou a fazer movimentos que eu particularmente via que não estava no meu contentamento. Eu sabia que o fundo não estava indo para o lugar que eu queria. O fundo pegou uma dívida, fez alavancagem, uma alavancagem descasada, a renda do fundo caiu, o fundo agora tem um grande descrédito no mercado em relação a ele, começou a fazer muitas ancoragens, enfim. CPTS perdeu a qualidade. Eu vendi por isso. Perdeu, a gente chama de perda de fundamentos. Pode ser também, ao invés de perda de qualidade, perda de fundamentos, tá? Então, vocês precisam entender que essas são os 2 maiores riscos dos fundos imobiliários. O terceiro maior risco. Esse aqui, pessoal, não interessa para quê? Papel, tijolo, tudo a mesma coisa. Concentração de receita. Concentração de receita. E aqui eu quero, aqui ó,
Aqui, perda de fundamentos, exemplo, piora do portfólio, alavancagem mal feita, são exemplos. Piora na gestão, ok? Agora aqui, concentração de receita. Estela, por que é tão perigoso isso? Vocês viram, o mercado viu. TRBL foi um exemplo. Se você pega o relatório gerencial, e o mais interessante em fundos imobiliários, você consegue ver o problema anunciado, porque tá tudo ali. Relatório, a transparência é muito boa. Aqui, ó, 46% da receita do fundo. Centro Logístico de Contagem. Estela, mas eu tinha um fundo, eu não sabia do problema. Aí, realmente, você vê que a gestão não contou o que estava acontecendo. Mas o risco da concentração sempre esteve aqui. Você que decidiu comprar, comprou sabendo que este imóvel tem um risco grande. Quando se concentra uma receita, existe um risco grande. Aqui, eu quero fazer um paralelo. Eu falei dele, do Bresco, né? Quer ver? Vamos lá. Um exemplo. A gente teve o TRBL caindo, a gente viu que caiu 27% nos últimos dias. A gente viu que o imóvel que era 46% da receita, o inquilino saiu e não está entrando renda, certo? Olha aqui um exemplo de diversificação. Olha aqui. Isso aqui, ó, saiu hoje, Bresco, imóvel Bresco Canoas, rescisão antecipada, tá? A locatária informou sua decisão em rescindir antecipadamente o contrato de locação, equivalente a 38% do imóvel. 38% do imóvel. Agora, olha aqui, você fala, nó, 38% do imóvel é coisa nu. Como assim? Mas aí você olha embaixo. Deixa eu aumentar para ajudar vocês. O contrato representa 2,7% da área bruta locável do fundo. E a locação representa 2 centavos por cota. Está vendo isso aqui? 2,7% da BL? 2 centavos por cota. É isso que eu quero demonstrar para vocês. Vacância é um risco dos fundos imobiliários. Não é um risco. Vacância existe. Se você investe em imóvel e não quer ter vacância, saiba, você está no investimento errado. Vai investir em outra coisa. Vai investir em fundo de papel, que aí o risco não é a vacância, o risco é a inadimplência. A grande vantagem de fundos imobiliários, cara, é um inquilino no meio de vários inquilinos, num único imóvel, em meio a 12 imóveis. Essa é a grande vantagem. Porque eu já tive imóvel físico. Você num imóvel físico, se o seu inquilino fala que quer sair, você se desespera. Você já pensa, nossa, ai, o condomínio daquele prédio é alto. Ah, meu pai do céu, não vai entrar aquela renda. Olha o Bresco, 2 centavos por cota. É o fim do mundo? Não. Não é o fim do mundo. E é aí que eu falo para vocês e repito. Aqui você tem um aumento do risco de inadimplência. Se você tem fundo de papel e também fundo de tijolo, o inquilino não está pagando, inadimplência. O CRI, que é aquela dívida imobiliária do fundo de papel, o devedor não quer pagar. Faz parte. Agora, quando você tem uma concentração de receita, como no TRBL, você aumenta o risco de inadimplência, de queda nos rendimentos. Porque uma coisa é o Bresco, 2 centavos. Outra coisa é o TRBL, 30, 40 centavos a menos. Então, concentração é péssimo. E isso para qualquer fundo, hein? Papel ou tijolo. Um outro risco que eu acho muito importante a gente falar sobre, a alavancagem. Esse é um risco novo, recente no mercado de fundos imobiliários. No passado não tínhamos fundos alavancados. Isso é algo recente. E alguns a gente já viu o fundo ser destruído por causa de alavancagem. A gente já viu isso acontecer em alguns fundos, porque a alavancagem é nova. Tá? Então, é lógico que quando há algo novo no mercado, as consequências começam a estourar,
As alavancagens mal feitas começam a estourar depois de uns anos. Então, todo fundo que era tranquilaço, que não tinha dívida e que faz uma alavancagem, aumenta seu risco. A alavancagem não interessa qual a porcentagem. Se você tem um fundo alavancado, o risco é maior. A alavancagem pode ser bem feita, pode ser bem casada com os contratos, deve ser. O fundo pode sair ileso, pode não acontecer nada. O gestor pode casar tão bem a dívida aos contratos que pode não acontecer nada. Mas é um fato. O risco do fundo aumentou. Quando se olha um fundo, hoje é muito difícil um fundo que não tem alguma alavancagem, mas quando você olha um fundo que tem 3% de alavancagem e outro que tem 40% de alavancagem, pessoal, é fato. O que tem 40% de alavancagem tem um risco maior. Provavelmente paga mais do que o que tem 3%. Provavelmente não, paga mais. Por quê? Porque a alavancagem, você está trabalhando com dinheiro que não é seu. Você já tem o imóvel, ele está gerando renda para você, está gerando receita, mas você não pagou por aquele imóvel totalmente. Então, você está fazendo dinheiro em cima de dinheiro. Então, você tende a inflar seus rendimentos, a pagar mais. O risco é grande. Pode não dar problema? Pode, mas pode dar. Como a gente viu com vários fundos. Olha o Gari, olha o TRXF. São fundos que conseguiram fazer uma boa alavancagem? Sim, até o momento. Pode dar pau? Pode. Pode. E você tem que entender que você pode investir nesses fundos, tá? Esses fundos podem gerar valor para você se tudo der certo, mas o risco está aumentado. Então, o ideal é você usar uma margem de segurança maior para comprar esses fundos. Entenderam? Os principais pontos, tá? São os 4 maiores riscos dos fundos imobiliários. Só repassando aqui: gestão ineficiente, perda de qualidade ou perda de fundamentos, concentração de receita é um risco enorme e alavancagem. Esses são os 4 maiores riscos de fundos imobiliários, ao meu ver, e isso é o que mais impacta na cotação do seu fundo imobiliário. Fundos imobiliários que têm esses riscos sofrem muito mais, tá? E aí, quando você tem um fundo que é bem gerido, que tem qualidade, que tem receita diversificada, que tem uma alavancagem bem feita ou controlada, né, pequena, que não dá tanto problema ao fundo, aí você tem um fundo mais estável. Ele tende a cair menos nas crises, ele tende a cair menos e ele tende a se recuperar mais rápido, a subir mais rápido, ok?